Em uma live do MBL News, Renato Impera, Junito e Mídia BH comentaram sobre a fala do Kim Paim sobre a direita só eleger incapazes. Não tem um líder, o Bolsonaro tá lá mostrando as tripas dele. Tem uma teoria do que ele fez isso, vocês querem saber. Se vocês repararem, teve toda essa prisão do Collor, no que pareceu uma tentativa do STF de um ensaio do que seria prender o Bolsonaro. Olha só quem tá preocupado com o voto da direita brasileira em retirada. Ele, o próprio, fazia tempo que a gente não falava dele, né? Vamos lá, Kim, o que você acha da direita brasileira? O antipetismo precisa acabar. O antipetismo precisa acabar. Hoje, no Brasil, o antipetismo é um problema tão grande quanto o petismo. O antipetismo precisa acabar. Essa turma toda só tem espaço no Brasil por causa dessa ideia de jirico, esse espírito de jirico do assim, não, qualquer coisa, qualquer um que tiver quanto ao PT é meu aliado. Pausa. E nessa daí, um monte de... Só pra contextualizar, ele tá falando de Oswaldo Eustáquio, de Roberto Jefferson, Carla Zambelli, os maluquinhos. Ele tá falando dos maluquinhos. São os idiotas que prejudicam, que não só não fazem nada, como eles fodem o jogo. É impressionante. Mas passa pano pro idiota do Eduardo Bolsonaro, que é um idiota também. Pode passar. Cara, da minha ideia eu acho que é a questão diferente. É o sobrenome que impede ele de bater no Eduardo Bolsonaro. Lunático, salafrário, ganha espaço. Não dá. Não dá mais só pra ser de direita no Brasil significar ser antipetista. Não dá mais. Não dá mais. É essa lacração antipetista, é esse fato de qualquer um contra o PT prestar, que coloca esse país no buraco e mantém as coisas do jeito que estão. Até quando vai ser assim? Até quando vai ser assim? 89 era Collor versus Lula. Olha as opções que o brasileiro tinha. Depois Lula versus FHC. Depois Lula FHC de novo. Depois Lula venceu Serra. Foi Serra, não foi que Lula venceu a primeira vez? Foi o Alckmin, não lembro. Depois o Alckmin venceu. Olha as opções que o brasileiro tem. Aí depois a Dilma. Essa mesma porcaria do PSDB. Sim. Até quando, gente? Até quando o simples fato de uma pessoa ser antipetista vai te dar validação? Tu tá satisfeito com o rumo das coisas? Tu tá satisfeita como as coisas estão acontecendo? A direita nasceu em 2013. O que se chama de direita hoje, pelo menos o que eu concebo como direita hoje, ela só existe no pós-2013. Antes de 2013, em termos políticos, você vai ter uma... Mentira, cara. Por que a direita brasileira deixou de existir? Porque os militares fizeram merda. Os militares fizeram merda sob o nome da direita. Nós ficamos tão humilhados nesse país que nós vivemos décadas sem direita. Só que aí eles querem apagar a história. Não existia direita no Brasil. Existia direita, a direita fez merda, teve uma hiperinflação por causa das merdas desenvolvimentistas do regime militar. E aí a gente foi excluído do debate público por 2 décadas, possibilitando o PT retornar. E aí quando a gente volta ao poder, a gente volta com o saudosismo da ditadura. E aí vai dar merda de novo, o Lula volta. O grande crime da ditadura militar foi justamente ter matado a direita política. Esse foi o grande crime desses filhos da puta. Eles destruíram o DN, destruíram o Lacerda, destruíram todas as figuras relevantes da direita brasileira, direita política. E quando volta, acaba o regime, sobra quem? Não tem ninguém pra representar esse campo. Tem os vagabundos, que são aquela direita... a direita PFL, o pessoal do Centrão que simpatizava com o regime militar. O PFL teve certa história, certa relevância histórica. Tinha gente relevante lá, tinha gente boa lá, mas assim como hoje, o PFL tinha meia dúzia de pessoas boas, só que eles estavam cercados de vagabundos, não necessariamente burros. Hoje não, a gente tem meia dúzia de pessoas boas cercadas de completos imbecis. A diferença, o pessoal aí do chat, a diferença entre a posição do BH e a minha é simples. A gente considera que a oposição é uma bosta, só que o BH tem esperança que as poucas pessoas boas ali consigam ter influência sobre os idiotas. Eu não acho que isso é possível, pela barreira intelectual desses animais. Eles não conseguem compreender conceitos muito simples. Olha, pessoal, olha aqui, Kim e mais 5 bolsonaristas que tem QI alto. Pessoal, ó, a gente tá aqui, ó, a gente tem que foder o PT com INSS. O quê? Corte rápido, Tramontina. Tipo, é isso o máximo que eles conseguem fazer. Não dá. É essa porra, cara. Eles são isso. Mas no caso eu tô ali com o Kim Paim porque ele tá falando da direita o que acompanha a direita hoje nasceu em 2013. Todos os agentes da direita hoje no Brasil nasceram no pós-2013, por isso que ele tá falando sobre essa direita. Nem todos, né? Nem todos, né? Qual que não? Bolsonaro. Não, o Bolsonaro virou direita em 2013. Antes ele não era direita, ele era sindicalista, pô. O cara votava no Lula. Sindicalista dos militares, ele era um corporativista. Sindicalista de militar, ele não era de direita não, ele virou direita. Mas a questão não é que não existia direita, é que a direita era uma bosta. E a gente não quer reconhecer que aquilo era a direita. Pode colocar o resto do vídeo, vamos ver o que ele fala. Eu não vi o resto do vídeo, agora vai ser react mesmo.
existiam, mas a direita enquanto movimento não existia. Você tinha a turma da Nessa, tinha o Olavo de Carvalho, já tava vivo, tinha outras pessoas que estavam aí, mas a direita, enquanto movimento político, ela só existe no pós-2013. Os 5 primeiros anos dela foi uma questão puramente de um movimento político, de militância, internet e tudo mais, um momento difuso. Ela chegou à adolescência em 2019. Já na presidência da República, foi um movimento político que começou pela presidência da República. E foi um caos. Teve o Fica em Casa, teve o conflito na Ucrânia e o nosso poder mais poderosíssimo de todos. Esses 4 anos do governo Bolsonaro, 2019 e 2022, já foi o suficiente pra gente, assim, ficar maduro sobre o que é lacrar, mitar, onde isso leva e onde isso não leva. Já foi o suficiente pra gente sair, sabe, do nível mais básico que tinha, pra gente pelo menos aprender a se alfabetizar, saber fazer conta de mais e menos, dividir, multiplicar e saber escrever com o mínimo possível de erro. Nunca erra ainda, não tem um português perfeito, até eu erro no português. Mas não dá mais, gente. Simplesmente não dá mais. Simplesmente não dá mais. Vocês querem tirar o PT ou vocês querem um país melhor? Porque tirar o PT não vai te trazer um país melhor. O PT sair é uma das coisas que precisa acontecer, mas só isso não resolve. Eu fiquei pensando até mais cedo, sabe, em diversas analogias, o que falar, sabe? O antipetismo, ele acaba sendo tipo a rodinha de bicicleta. Ele é a rodinha de bicicleta. No primeiro momento é bacana ter a rodinha, mas nunca uma bicicleta com rodinha vai ser tão boa quanto uma bicicleta sem rodinha pra quem sabe andar de bicicleta. Pra quem sabe andar de bicicleta, cara, a rodinha não é boa, até pra fazer... Se você fizer uma curva, como você faz uma bicicleta de rodinha, você cai. Se você vir rápido e fizer a curva, a bicicleta vai empenar e você vai cair. A rodinha é pra criança, que anda devagar, dentro de casa, em ambiente controlado, de preferência uma pista reta. Depois que você cresce, a rodinha não dá mais. Não dá mais pra andar de bicicleta de rodinha, não dá mais só pra ser antipetista, isso já trazer algum tipo de validação. Toda essa malucagem que a gente tá vendo aí é por causa disso. Todo o silêncio. Só comentar isso sobre o que ele falou agora. Não dá pra você ser bolsonarista e automaticamente ser considerado um cara do lado certo. Era isso que ele deveria estar falando. Ele utiliza o termo antipetista, mas não é só antipetista. O cara se diz bolsonarista como o Alexandre Frota, e ele é eleito. E aí um bando de idiotas se dizem bolsonaristas, e as pessoas vão lá e votam neles. E aí a gente tem essa oposição de merda. E você faz parte disso, Kim Paim, porque são bolsonaristas que são imbecis e estão eleitos lá nessa porcaria. E você vem aqui e passa pano. Não, são só os antipetistas. Não, cara. Porra, dando nome aos bois. Você sabe, aponte aí meia dúzia de bolsonaristas que são idiotas e que mais atrapalham do que ajudam. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe dessa merda. Até o próprio Bolsonaro no podcast falou, não, eu perdi a eleição por causa da Zambelli. Não foi só por causa disso, mas é porque ela teve um ato imbecil. Assim como vários outros tiveram vários atos imbecis e foram minando a confiança da população no que nós chamamos de direita. E a eleição foi perdida. Então vocês precisam ter um bom filtro, o que vocês chamam de bolsonarista. Porque se continuar essa merda, o PT vai voltar de novo. E outra coisa, E é isso cara, mesmo. eu sinto o desespero dele, ele tá certo. O problema é que ele tá no lugar errado, ele não vai ter respostas no lugar que ele tá. Não é com o Quinto Elemento, Kim Paim, não é com o Carluxo que você vai conseguir ter uma direita de qualidade. Você sabe da onde vai ser essa direita de qualidade. Eu sei que é difícil você admitir. Enquanto vocês estão tentando fazer o pessoal sair da rodinha, a bicicleta sem rodinha, a gente tá construindo uma moto aqui no MBL, cara. A gente tá construindo uma moto aqui. Devagar, tranquilo, a gente é pequeno, mas você sabe que não tem resposta mais aí. Você sabe, né, Kim Paim? Enfim, mas eu concordo, o Kim Paim é parte disso, porque o quanto ele não passa pano pra essa galera. Porque enquanto ele tá falando, ele tá sendo muito vocal pra falar contra o Doutor Dallagnol, muito vocal pra falar contra o Roberto Jefferson, muito vocal pra falar contra a Zambelli. E os idiotas que são teus amigos, que são é a mesma natureza de idiota. É a mesma natureza de idiota, que é o Bilis, que é um idiota. Você sabe que o Bilis é um idiota, você sabe que o Eduardo Bolsonaro é uma porta. É uma porta. Cara. É que tem um pessoal meio que melhorando. Tem um pessoal que tá aprendendo a trabalhar com o mandato. O Geyer é um cara que aprendeu a trabalhar no mandato, tá? Claro. O Geyer, ele tem alguma serventia, ele não é um completo idiota. O Geyer, ele tem os bolsonaristas, o Zucco, o próprio Zucco, não é? O próprio Zucco é um cara bom. O Zucco também, tem pessoas cara, boas no bolsonarismo. Tem só que ele compra as loucuras. Ele compra as loucuras. Mas como que você não... Aí que tá. Como que você não vai comprar as loucuras sendo bolsonarista? Você tem que entrar de cabeça nessa pauta da anistia sabendo que não vai ter nenhuma anistia. E você tem que ficar enganando os teus eleitores, porque isso aí tá dando like. Enquanto tá tendo um puta escândalo de corrupção. Daí você tem que ficar enganando. Não, a gente tá lutando pela anistia. Tipo, anistia. Não, é sério. A pauta da anistia ela é importante, mas é realmente. Surge um escândalo como o INSS que pode nucar o governo Lula, cara, deixa de ser prioridade, vai pro segundo nível ali, ó. Anistia a gente vai tentar tocar aqui, porque tem gente pra cá lá pra tocar esse tipo de projeto, mas a prioridade é a INSS e arrebentar o governo. É isso, mas, sabe, é uma massa amorfa de idiotas que não consegue se articular e definir um objetivo comum.
E volta sempre pro. E não tem pro líder, demônio cara. principal, Não né? tem líder, A culpa é de cara. quem? É o Bolsonaro. Bolsonaro Não tem tá um no líder. O hospital. Bolsonaro tá lá mostrando as tripas dele. É isso. Esse é o líder da direita. Porque se Eu tenho uma essa teoria do massa porquê de ele fez idiotas. isso. Eu tenho uma teoria do porquê ele fez fala aí. isso. Vocês querem saber. Se vocês repararem, teve toda essa prisão do Collor, no que pareceu uma tentativa do STF de um ensaio do que seria prender o Bolsonaro. Na minha opinião, e na de vários analistas. Bom, vamos tentar prender um ex-presidente, ver o que acontece, ver onde que a gente coloca ele. Vi muita gente falando isso. Só que aí, beleza, prendeu todo mundo. Acho que o Bolsonaro vai ser preso mesmo. Passou-se uma semana, no máximo, colocaram ele no presídio. É bom lembrar, Moraes colocou ele no presídio. E aí, ele foi pra casa. Ele foi pra casa em uma semana, alegando problema de saúde. Quando ele vai pra casa, por problema de saúde, Bolsonaro tá com o intestino todo aberto, pau, na cara de todo mundo. Pra caso ele seja preso, ele alegue problema de saúde e compra prisão domiciliar. O que vai dar certo, vai funcionar. Então, eu acho que essa foi a estratégia pra falar assim, pô, o Supremo vai me prender, olha a minha situação aqui, ele vai me colocar num presídio, e aí o Supremo ficar numa posição difícil, e o Bolsonaro não vai pro presídio. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.